eu preciso confessar que quando você começou, né? O que você gostaria de dizer? Aí eu pensei assim, eu quero dizer para 4 pessoas. Eu quero dizer. Aí depois eu fui completando, eu falei, tá vendo? O que nos chega muitas vezes ao coração é isso mesmo. E eu quero estender essa nossa fala final, né, para o jovem, para os familiares, para os educadores espíritas e para os dirigentes do movimento espírita. Vamos começar, jovem, você não está sozinho. As dores, as angústias, as incertezas que você tem, muitas vezes, vêm da própria condição, da sua maturidade psicológica, emocional, típicas desse momento de transição, que é a juventude. Outras vezes vêm de condições espirituais. Todos nós somos espíritos reencarnados na Terra com grandes dilemas pessoais, espirituais, mas quando a gente se considera que está sozinho, isso fica muito pior. Sempre vai existir alguém, né, que vai estar à sua disposição, mesmo que não seja a família, às vezes é um amigo, às vezes é um professor. A misericórdia divina sempre vai colocar alguém ao seu lado que vai servir como um meio, como um instrumento para que as orientações superiores cheguem. Nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está como uma folha solta lançada ao vento, todos nós estamos encarnados nas melhores condições que nós podemos para cumprir os nossos propósitos espirituais. Uma encarnação é algo tão complexo, quando a gente vai estudar, por exemplo, a reencarnação de Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, ou qualquer outro processo reencarnatório, é tão complexo para que uma vida, para que a sua vida, jovem, seja algo que você possa dispor de qualquer jeito. Não, a sua vida foi minuciosamente planejada não só por você, mas pelos seus espíritos protetores, por espíritos familiares. Você recebeu um voto de confiança para reencarnar. Então, não se sinta sozinho. Se você hoje se sente assim, lembra que a sua reencarnação foi validada, que você tem um anjo da guarda, que você tem um monte de gente que te ama, que às vezes está à sua volta, mas que no nosso momento de dor a gente não consegue enxergar. Então, se abra para essas inspirações, converse com quem você tem confiança, esteja aberto às suas intuições, às inspirações que vão chegar nos momentos de sono, nos momentos de oração, porque quando a gente se considera sozinho, a gente está tão fragilizado que muitas vezes a gente vai procurar o consolo no álcool, na droga, no sexo desregulado, no suicídio, mas existem outros caminhos. Então, procure ajuda, viu? Procure ajuda onde você achar que essa ajuda pode chegar, porque a vida é um bem tão precioso, né? São tantas histórias que às vezes a gente conhece de pessoas que passaram por dificuldades tão grandes, mas que depois da dificuldade vieram grandes presentes na existência. Então, dê um voto de confiança a essa sua encarnação e sinta-se abraçado por todo mundo que efetivamente ama você. Familiares, aproveite o tempo com os seus filhos, muito mais do que dando lições apenas verbais, mas usufruindo de um momento de convivência, sabe? Senta para assistir filme junto, reza com os seus filhos todos os dias, estabeleça uma rotina espiritual na sua família, faça refeições juntos, converse, vá passear no parque, vai passar tempo junto. A infância e a juventude são tempos que passam no piscar de olhos, e quando a gente abre mão disso por outras coisas, a gente, via de regra, se arrepende depois, né? Tem uma pesquisa muito, muito importante que foi feita por uma enfermeira que estava fazendo o seu PhD em enfermagem, com doentes que estavam em situações terminais, assim, né? E ela perguntou para esses doentes qual é o maior arrependimento que você tem. Eram pessoas que sabiam que iam morrer em poucos dias. E uma das principais respostas dizia: eu não dediquei à minha família o tempo que eu podia ter dedicado. Eu estava sempre preocupado com outras coisas, e meu maior arrependimento é não ter estado com a minha família, com as pessoas que eu amo, pelo tempo que eu poderia ter estado. E, em primeiro lugar, apareceu como resposta: eu não disse para as pessoas que eu amo
que eu as amo. E eu passei a vida inteira com isso tudo guardado. Então, familiares, aproveitem essa jornada bonita com filhos, adolescentes, crianças, porque esse tempo passa rápido demais. E é muito triste a gente chegar no final dessa jornada tendo se arrependido de não ter dado tempo, a atenção, o ouvido, a escuta, o olhar atencioso a isso, não é? Aproveite, seu filho tem hábitos que você não gosta, faça o possível para ajudá-los nesse processo de educação, mas sem julgamento, sem cobranças excessivas, sem querer que ele seja alguém diferente de que você próprio foi na sua juventude. Um olhar e uma escuta atenciosa e amorosa muitas vezes falam mais do que os sermões, do que as críticas, né? E, acima de tudo, o exemplo é o principal caminho que a gente pode incorporar na nossa prática educativa. Educadores espíritas, evangelizadores de infância e de juventude, nós somos os representantes de Jesus na Terra, no trabalho de semear as palavras do Cristo, a consolação da doutrina espírita nesses corações tão sedentos, assim como os nossos, né, das crianças e dos jovens. Sinta-se empoderado do seu trabalho. Às vezes é um trabalho solitário, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que pode efetivamente modificar vidas, dando a elas esperança, dando a essas tantas almas encarnadas nesse planeta uma perspectiva diferente. Então, cada vez leve o seu trabalho na educação, na evangelização espírita com mais confiança no mundo espiritual, com mais dedicação, porque talvez seja, dentro do contexto do movimento espírita, o que a gente pode fazer de melhor com o conhecimento que a gente adquiriu, né? E representantes das instituições, vamos trabalhar pela juventude efetivamente, né? Com menos crítica, com menos enquadramento, mas com mais acolhimento, e vamos encarar essa problemática da juventude como uma problemática de todos nós. Não é distante, né? Às vezes a gente só se sensibiliza por esse tema quando ele chega perto da gente, né? Quando um filho desencarna, quando alguém da família passa por uma morte trágica, até então a gente se mantém distante, alheio, até de certa forma indiferente, com um olhar julgador. Ah, mas suicídio porque ele procurou, porque ele que procurou usar drogas, ele bebeu, o jovem bebe demais. A gente tem muita crítica e pouca compreensão, pouco acolhimento. Então está na hora da gente se unir. Talvez o trabalho de uma instituição espírita isolado seja muito importante, mas quando a gente começa a se unir enquanto movimento espírita, com esse olhar atento, essa dedicação, esse entendimento para as questões relacionadas à juventude, o nosso poder de atuação é muito maior, né? Aquela velha história do feixe de varas que se une para poder se tornar muito mais poderoso numa mensagem que é extremamente oportuna para esse tempo que nós estamos aqui vivendo. Desculpa, Orson, né? Me empolguei aqui, falei demais, mas é porque o coração da gente às vezes realmente se apaixona por um tema e a gente enxerga às vezes um propósito tão grande em algumas coisas, como eu falei no começo, né? Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa sem ter uma dimensão do tamanho que isso realmente tem. E somos todos pequeninos trabalhadores nessa grande jornada, mas que se a gente se juntar, a coisa pode ficar boa, hein?